Primeiro, que essa guerra não é atual. Essa guerra já é muito antiga. E é uma guerra que vira e mexe acontece. Agora, o que a gente está vivendo hoje? Uma intensificação dessa guerra. Ponto. A gente tem ali, e aí já pode começar a explicar um pouquinho sobre isso. Pode, Pronto, fica à vamos vontade, lá. filho. A gente tem naquele território onde hoje tem Israel, Palestina e Cisjordânia, um território que inicialmente era ocupado apenas pelos palestinos. E se a gente volta no passado, e a função do professor, do historiador é essa, é voltar no passado, fique de boa, tô tranquilo aqui, pode comer à vontade aí. E aí, a função do historiador é essa, é voltar no passado. Cara, a gente tá falando de um conflito que tem origens lá dos 2000 anos antes de Cristo. 2000? 2000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo? Antes de Cristo. Porque a gente tá falando dos hebreus, a gente tá falando dos povos que vão dar origem aos judeus, que ocuparam aquela faixa de território que faz fronteira com o Egito, com o Líbano e com a Síria. Um território que já é pequeno e que ao longo do tempo sofreu invasões do Império Romano, sofreu invasões, foi ocupado, aí eu não vou dizer bem invasões, mas foi ocupado pelos palestinos. E a partir de 1948 houve a construção, a criação do Estado de Israel. Então foram invasões sucessivas ou anexação de territórios ali por populações palestinas, por exemplo. Então, quando você tem a faixa de Gaza, depois da construção, da formação do Estado de Israel em 48, você tem justamente a faixa de Gaza. E qual é o detalhe? O Estado de Israel foi feito sobre o Estado da Palestina, cara. Me explica, e acho que tem muita gente também que não sabe o que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um território extremamente estreito, que depois da Guerra dos 6 Dias, durante a década de 60, de 1967, Sim. a Guerra dos 6 Dias, o território minúsculo chamado faixa de Gaza foi destinado para os palestinos. Certo, certo. Só que qual é o grande detalhe? E aí para você que está acompanhando aí, para os meus amigos aqui. Você tinha maior contingente populacional palestino ou israelense? Palestino. Os palestinos foram o primeiro a ocupar aquele território. E o território que restou para esse palestino ocupar foi a faixa de Gaza. Então eles estão ali, mas eles estão espremidos, velho, na faixa de Gaza. O Estado de Israel, isso não é opinião minha, tá em livros acadêmicos, tá lá. O Estado de Israel, ele controla a região da Palestina, ele controla a região, a entrada e saída dos palestinos. Israel, depois de criada, é uma superpotência. Hoje, para você fazer uma guerra, é diferente das guerras que a gente estudou. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hoje você destrói um país apenas usando drones, cara. Israel tem drone demais. Esse aplicativo que a gente usa à torta e à direita, o Waze, criação israelense, pô. Criação israelense. Israel é um estado extremamente avançado em tecnologia, avançado em medicina, produção de células-tronco, avançadíssimo. Israel, qual é o grande detalhe? Espreme os palestinos na faixa de Gaza. Certo. E aí você tem um detalhe. Isso aí é o que eu estava dizendo. Não é opinião, é informação. Existe a diferença. Aí é o que a gente vai catar nos livros. Como é que os palestinos conseguem, por exemplo, driblar esse controle? Já que a faixa de Gaza tem uma porção que é saída para o mar. Extremamente vigiada pelos israelenses. E as fronteiras são extremamente vigiadas também. O que é que os palestinos fazem, então, na faixa de Gaza? Começam a construir túneis. Túneis subterrâneos. Ah, Vitor, o que é que acontece hoje? Uma intensificação de guerra. É assim sempre? Não. Quando não há guerra declarada, como está acontecendo hoje, essas fronteiras são mais brandas, há um afrouxamento dessas fronteiras. Os palestinos podem entrar em Israel para trabalhar. Porque existe essa lógica também. Você mora na faixa de Gaza, mora na Cisjordânia, mas você trabalha em Israel. Mas quando em casos de guerra, já que uma guerra, por exemplo, aí a gente precisa entender, a guerra é uma continuação de onde a diplomacia não pode alcançar. Sim. Então, pô, Léo, tô discordando aqui de você diplomaticamente. Pô, pra mim o Bahia é bom, pra você o Bahia é uma merda. Pra você o Bahia não presta. Uhum. A gente discorda. Mas a gente não vai pras vias de fato, cara, por conta disso. Já a guerra, não. É a
personificação da vias de fato. Então, quando eu não consigo mais debater quando não há mais o debate entre palestino e israelense, eles vão para as guerras. E aí as fronteiras são fechadas. A Baía da faixa de Gaza é controlada. E aí você consegue perceber o Hamas. Talvez seja uma das grandes dúvidas aí da galera. De onde surge o Hamas? O Hamas ele surge como um grupo de resposta, um grupo terrorista de resposta a esse controle de Israel. Quando o Hamas começa a tomar o controle da faixa de Gaza? A partir da década de 2000. No ano de 2000, o Hamas começa a entrar na faixa de Gaza. E a partir daí você tem as tensões, o aumento das tensões entre israelenses e palestinos. E aí você começa a perceber, pô, Vitor, mas qual é o interesse dos Estados Unidos nessa guerra? Pô, você tem Israel ali, os Estados Unidos declaradamente declara seu apoio a Israel. Se Israel faz fronteira ali com o Oriente Médio, você entra ali na Arábia Saudita, só a Arábia Saudita controla de 60% a 80% do petróleo mundial, velho. E a Arábia Saudita é a bola da vez hoje. Falo direto com os meus alunos em sala de aula. Por que contratando tanto jogador? Petróleo. Os caras levaram a Copa do Mundo pro deserto, pô. Você só faz um negócio desse se você tiver muito dinheiro. Demais. Então os caras conseguiram construir estádios climatizados, cobertos, no meio do deserto. Quem podia imaginar? E aí, ano passado, a gente teve muito isso, Léo. O choque cultural. Ah, porque a brasileira vem assim, o brasileiro faz isso, para beber aqui tem que ser em um lugar específico. Choque cultural, só que ali de forma muito mais amena. Já em Israel e Palestina, você tem a intensificação, a personificação dessa guerra. Você tem ali momentos históricos em que você teve, por exemplo, a Guerra dos 100 Dias, a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi justamente o conflito que marca essa intensificação dessa guerra, em que os israelenses vencem os palestinos e tomam o controle de que antes era de Israel. O controle que de antes era da Palestina. Sim. Só para você ter ideia, Léo, existe um muro criado a partir de 2000. No momento em que o Hamas toma a faixa de Gaza, Israel constrói um muro físico, impedindo a divisão entre Israel e Palestina. Se você pega fotos no Google aí, você procurar, você vai ver. Israel, extremamente capitalista, desenvolvido, um sonho. A Palestina, deserto e pobreza, pô. Então, a gente precisa compreender, e aqui eu não quero atribuir juízo de valor, mas a gente precisa entender o que é uma guerra. A guerra é a fuga da diplomacia. Então, o que eu puder fazer para destruir o meu inimigo, eu vou fazer. E os ataques que a gente está vendo, e aí é bem interessante isso, Léo, porque se você pega em alguns rádios, você pega em uma rádio, por exemplo, eu ouço bastante duas rádios aqui, que não são necessariamente, uma não é daqui, é de São Paulo, você já deve saber qual é. Pode falar o nome, cara. Não tem problema. A Jovem Pan. Jovem Pan. Se você pega, por exemplo, a Jovem Pan, um discurso tendencioso colocando, por exemplo, a questão do Hamas como sendo ruim e tudo mais. Hamas, a gente precisa entender, é um grupo terrorista. É um grupo que... Por si só já é ruim. Por si só já é ruim. A gente precisa ter clareza disso. Uhum. E eu não tô aqui dizendo que é bom, ou eu não tô aqui dizendo... Eu tô dizendo baseado em fatos. Sim, o Hamas é um grupo terrorista. Todo palestino é terrorista? Não. Não. E às vezes quando a gente ouve a Jovem Pan, fica parecendo que todo palestino é Hamas e todo palestino é terrorista, velho. Sim. Você tá ligado? Entendi. Como, por exemplo, todo israelense quer ver a destruição do palestino. Isso também é falso, velho. Então é essa relatividade que a gente precisa ter a clareza. Essa gangorra, né? Essa gangorra, que assim, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele não representa, por exemplo, as intenções da maioria dos israelenses. Esse cara está se perpetuando no poder, enquanto há boicotes para retirá-lo ele do poder, ele está continuando, pô. Então é uma espécie de ditador? É, uma espécie de ditador. Em que o povo pede democracia para que ele saia e ele vai eliminando os opositores políticos, comprando, eliminando mesmo. Então, assim, nem de um lado a gente tem o palestino sendo resumido, deve ser resumido ao Hamas, e nem o israelense deve ser reduzido a Benjamin Netanyahu. Só que a grande questão é Joe Biden aí os Estados Unidos. Joe Biden, eu estava saindo para dar aula, Joe Biden estava lá. Tá lá em Israel. Ele tá em Israel? Tá em Israel, dando um apoio para Israel. Então, assim,
A gente vê que uma guerra também é disputa de narrativa, cara. Também é disputa de narrativa. Então, quando a gente vê algumas rádios, esses jovens que estão aí nos acompanhando, meus alunos, precisam ter a clareza que se você põe em uma rádio específica X, você vai ouvir um discurso. Se você põe uma rádio Y, você vai ouvir já um outro tipo de discurso. E você precisa o quê? De novo, a gente volta pro filtro da internet, do digital influencer, do podcast, disso, daquilo. Que às vezes falta muito filtro. Então, tem algumas coisas, algumas narrativas que são verdades, cara. Mas tem algumas narrativas que fogem à realidade e vão pro lado do sonho. Então, a gente precisa ter essa clareza e ter essa convicção que, assim, Vitor, você acredita, por exemplo, que vai chegar a guerra? Vai chegar o fim da guerra? Rapaz, eu espero que sim. Inclusive, foi uma das pautas que me fizeram em uma pergunta recentemente em uma entrevista. Eu espero que sim. Mas você acredita que isso vai acontecer? Não. Existe a minha esperança é que aconteça o cessar-fogo, como teve em Yom Kippur. Yom Kippur, em 76, foi o cessar-fogo. Dizendo ali, ó, acabou a guerra aqui. A ONU interviu, e quando a ONU quer, a ONU intervém, e falou, acabou a guerra aqui. E acabou, de fato, deu uma diminuída nas tensões. Mas eu não sei se, de fato, a geopolítica atual, os interesses atuais querem que essa guerra acabe. E o Israel já declarou, eu vou entrar na Palestina e meu foco é destruir o Hamas. A partir do momento que eu destruir o Hamas, aí eu fico tranquilo, de boa. Mas até lá, quantos civis vão estar mortos? Quantas pessoas vão morrer? O problema, assim, o que eu entendi, do que eu escuto sim. eu leio na página do G1, assim, Sim. por alto. Sim. Como você viria aqui, eu não quis me aprofundar. Eu Claro. li algumas coisas Claro. só pra ter noção, mas assim, a fundo mesmo não foi. Aham. Meio que Israel avisa, né? Pessoal, a gente vai atacar o bagulho aí Isso. em 72 horas. Então você que é civil, saia do país. Exatamente. E você tem... Já o Hamas não. O Hamas não. Não tem negócio de aviso. E Os você, cara vai... você tá falando do Hamas e comparando com Israel, por quê? Você tem um grupo fundamentalista ali, um grupo extremista. É um grupo que não vai medir os esforços para atingir seu objetivo. Todo grupo terrorista é assim, sempre foi assim ao longo da história. Sempre foi assim. Então você tem os movimentos de rebelião da Palestina, a Intifada a partir de 2000, né? Você tem os grupos terroristas no Afeganistão. Eles não vão avisar, velho. Eles simplesmente vão atacar. E foi isso, inclusive, que deu início a essa guerra. Porque o Hamas tentou reocupar zonas que eram de Israel. Israel falou, opa, peraí, velho. Você tá avançando aqui onde não é pra avançar. E aí Israel dá a resposta. Então, assim, numa guerra, eu sempre costumo dizer, quando os meninos falam, professor, aula de Segunda Guerra Mundial. Eba, tiro porra de bomba. Falei, calma, você tá no médio, segura a emoção, que você aqui não é mais Fundamental 2. Tiro porra de bomba é mais no Fundamental 2, aquela emoção, aquela ideia do Capitão América, do ufanismo. A gente vai entender a Segunda Guerra Mundial pelo viés político, cara. Porque é a continuação da política, pô. A geopolítica ali naquele território pode se modificar? Pode. Aí você fala, por exemplo, já a gente fala, por exemplo, da guerra da Ucrânia e da Rússia. A geopolítica já mudou. E a geopolítica vinha mudando antes da Rússia entrar em guerra com a Ucrânia. Então, assim, a gente está falando de jogos de tabuleiro. Um movimento aqui pode interferir lá. E os Estados Unidos, óbvio, tem total intenção em deixar Israel naquele ponto ali. O Oriente Médio, pô, produtor de petróleo ali do meu lado. Não quero poder ter uma abertura para negociar ali, para saber o que os grupos ali do Oriente Médio, produtores de petróleo, estão fazendo. Só